Luiz Lauro Filho, primeiro secretário, por gentileza, vereador, chamada de presença dos nobres parlamentares para que possamos reiniciar a 48ª reunião ordinária. Pois não, senhor vereador Campos Filho, nobre presidente desta casa, a chamada para a reabertura da 48ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Vereador André von Zuben, presente. Vereador Ângelo Barreto, presente. Vereador Flores, presente. Vereador Arthur Orsi, presente. Vereador Aurélio Cláudio, presente. Vereador Campos Filho, presente. Vereador Carlão do PT, presente. Vereador Carlinhos Camelô, nobre vereador Carlinhos Camelô, ausente. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, presente. Vereador Sidão Santos, presente. Vereador Edson Ribeiro, presente. Vereador Gilberto Vermelho, presente. O vereador Carmo Luiz, nobre vereador, está aqui presente também no plenário. Vereador Gesiel Silva, vereador Gesiel Silva está ausente. Vereador Jorge da Farmácia, presente. Vereador Jorge Schneider, presente. Vereador Luiz Henrique Cirilo, presente. Vereador Luiz Lauro Filho, estou presente. Vereador Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernardelli, presente. Vereadora Neuza do São João, ausente. Vereador Pastor Elias Azevedo, presente. Vereador Paulo Búfalo, presente. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, presente. Professor Alberto, presente. Professor Ronaldo, vereador Professor Ronaldo, presente. Vereador Rafa Zimbaldi, ausente. Roberto Alves, presente. Vereador Tiago Ferrari, presente. Vereador Tico Costa, presente. Vereador Vinícius Gratti, ausente. E vereador Zé Carlos, presente. E também presente a bancada do PSD, que acaba de entrar no plenário. Antes de declarar o resultado da chamada, o vereador Vinícius Gratti, presente, e a vereadora Neuza do São João, presente. Portanto, presidente, 28 parlamentares presentes na sessão. Obrigado, vereador. Primeiro secretário Luiz Lauro Filho, com 28 parlamentares presentes, há quórum. Segunda parte, ordem do dia, incluído na pauta, requerimento de urgência 1770/14, devidamente aprovado. Item 1, segunda discussão e votação adiadas do projeto de lei 433/12, processo 211.804, de autoria do senhor vereador Sidão Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas do transporte público instalarem GPS em toda a frota de veículos do transporte coletivo que operam dentro do perímetro urbano do município de Campinas e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável. Parecer da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário favorável. Convoco a Comissão de Finanças e Orçamento para pedir tempo, caso haja necessidade, para que possa exarar o parecer. Vereador Pastor Elias, presidente da Comissão de Finanças, se houver necessidade do tempo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, não há necessidade de tempo e as comissões indicam o nobre vereador Zé Carlos para exarar o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Elias. Vereador Zé Carlos tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento dá parecer favorável por maioria, senhor presidente. Com o parecer favorável pela maioria, entra em discussão, não havendo vereadores a discutirem, votação. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários não, chamada de votação. Entra em votação o item 1 da pauta. Vereador André von Zuben. Vereador André von Zuben, sim. Vereador Ângelo Barreto, sim. Vereador Antônio Flores, sim. Vereador Arthur Orsi, sim. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos Filho, na presidência, não vota. Vereador Carlão do PT,
Sim, vereador Carlinhos Camelô. Ausente, vereador Carmo Luiz. Sim, vereador Cid Ferreira. Sim, vereador Sidão Santos. Sim, vereador Edson Ribeiro. Sim, vereador Gilberto Vermelho. Sim, vereador Gesiel Silva. Nobre vereador Gesiel Silva. Ausente, vereador Jorge da Farmácia. Sim, vereador Jorge Schneider. Sim, vereador Luiz Henrique Cirilo. Sim, vereador Luiz Lauro Filho. Sim, vereador Rossini. Ausente, vereador Marcos Bernardelli. Sim, vereadora Neuza do São João. Sim, pastor Elias Azevedo. Sim, vereador Paulo Búfalo. Sim, vereador Paulo Galtério. Ausente, vereador Pedro Tourinho. Sim, professor Alberto. Sim, vereador professor Ronaldo. Sim, vereador Rafa Zimbaldi. Ausente, Roberto Alves. Sim, vereador Tiago Ferrari. Sim, vereador Tico Costa. Sim, vereador Vinícius Grátis. Sim, vereador Zé Carlos. Sim. Senhor presidente, 27 votos favoráveis. Com 27 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Incluído na pauta, requerimento de urgência 1771/14, devidamente aprovado. Item 2, turno único de discussão e votação do projeto de lei 173/14, processo 216.893, de autoria do vereador Dr. Marcos Bernardelli, que declara órgão de utilidade pública municipal o Centro de Desenvolvimento Integral Bom Pastor. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte favorável. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, primeira discussão e votação com emenda do projeto de lei complementar 20/14, processo 216.634, de autoria do vereador Zé Carlos, que dá nova redação ao artigo 2º e acrescenta a linha B ao artigo 5º da Lei Municipal número 11749, de 13 de novembro de 2003, que dispõe sobre a concessão do alvará de uso das edificações. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável ao projeto e emenda. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir em votação. Favoráveis dirão sim, contrários não. Convido o vereador professor Alberto para assumir a DOC e a primeira secretaria e proceder à chamada. Favoráveis dirão sim, contrários não, para a votação do projeto. André Von Zuben, sim. Ângelo Barreto, sim. Antônio Flores, sim. Arthur Orsi, sim. Aurélio Cláudio, sim. Campos Filho na presidência. Carlão do PT, sim. Carlinhos Camelô, ausente. Carmo Luiz, sim. Cid Ferreira, sim. Sidão Santos, sim. Edson Ribeiro, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gesiel Silva, sim. Jorge da Farmácia, sim. Jorge Schneider, sim. Luiz Cirilo, sim. Luiz Lauro Filho, sim. Luiz Rossini, ausente. Marcos Bernardelli, sim. Neuza do São João, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Búfalo, sim. Paulo Galtério, ausente. Pedro Tourinho, sim. Professor Alberto, sim. Professor Ronaldo, sim. Rafa Zimbaldi, ausente. Roberto Alves, ausente. Roberto Alves, sim. Tiago Ferrari, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 28 votos favoráveis. Com 28 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários não. Primeiro secretário, professor Alberto, do Partido da República, chamada de votação. André Von Zuben, sim. Ângelo Barreto, sim. Antônio Flores, sim. Arthur Orsi, sim. Aurélio Cláudio, sim. Campos Filho na presidência. Carlão do PT, sim. Carlinhos Camelô, ausente. Carmo Luiz, sim. Cid Ferreira, sim. Sidão Santos, sim. Edson Ribeiro, sim.
Gilberto Vermelho, sim. Gesiel Silva, sim. Jorge da Farmácia, sim. Jorge Schneider, sim. Luiz Cirilo, sim. Luiz Lauro Filho, sim. Luiz Rossini, ausente. Marcos Bernardelli, sim. Neuza do São João, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Búfalo, sim. Paulo Galtério, ausente. Pedro Tourinho, sim. Professor Alberto, sim. Professor Ronaldo, sim. Rafa Zimbaldi, ausente. Roberto Alves, sim. Tiago Ferrari, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. E Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 28 votos favoráveis. Com 28 votos favoráveis, também aprovada a emenda. O item 4, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Búfalo. Quero requerer tempo de liderança. Pessoal, Vossa Excelência tem a tribuna por até 10 minutos. Não. 5, 6, 7. Não tem muita coisa. Senhor presidente, senhores vereadores, venho a essa tribuna no tempo de liderança, porque quero dar sequência aqui ao debate da compra de cofres para as unidades de educação aqui no município de Campinas. Mas me parece que tem um clima festivo hoje na cidade, por conta dos 40 anos da Sanasa. Quero cumprimentar os trabalhadores concursados da Sanasa, mas está aí, eu vou mudar meu tema nesse tempo de liderança aqui, porque um dia desses, caminhando no centro da cidade, me deparei com um trabalhador que cobrou dessa casa um posicionamento pouco mais contundente em relação ao que vem acontecendo na Sanasa. E nós já dissemos dessa tribuna, porque a escalada de contratação de comissionados na Sanasa não tem precedentes. E aí, nobres vereadores, nós já havíamos comunicado no início do ano, entrei com uma ação no Ministério Público em relação à dupla cobrança, a cobrança abusiva na conta de água dos munícipes aqui da cidade de Campinas, e quero voltar no dia de festa de 40 anos da Sanasa, voltar a lembrar do tema. Afinal de contas, a atual administração aplicou 2 reajustes na conta de água da população de Campinas, agora em 2014. Uma inflacionária no mês de janeiro, e no mês seguinte, ao fazer aquele bem bolado com a tarifa de esgoto, aplicou mais 11,5% na tarifa de água. E isso, então, elevou, do mês de dezembro para o mês de fevereiro, quase em 20% a conta do munícipe aqui da cidade de Campinas. Em contrapartida, o que a administração municipal ofereceu para a população, e pelo que nós temos ouvido de trabalhadores, sobretudo aqueles trabalhadores que cotidianamente estão lá nas ruas, abrindo valeta, tentando reparar danos nas tubulações, desentupindo esgoto, que estão lá cuidando da qualidade de vida aqui da cidade de Campinas, o que a gente tem ouvido e visto, inclusive, é uma escalada de contratação de comissionados, inclusive com deslocamento. Contrata-se na Sanasa e desloca-se para trabalhar em outros departamentos, e ao serem questionados, dizem não, nós estamos aqui cumprindo esse papel, né, de contribuição da Sanasa com a cidade. Então, a par dessa, e reconhecendo, é preciso comemorar 40 anos de uma empresa de saneamento, de cuidado com o meio ambiente, com a água do povo de Campinas, que é de excelência, mas reconhecer que essa excelência, fundamentalmente, é garantida pelo trabalhador da Sanasa, aquele trabalhador concursado, trabalhador que há muitos anos está na empresa e que garante essa qualidade.
Então, eu quero fazer aqui esse registro, porque está um certo ambiente festivo aqui, muitos querendo, inclusive, que a sessão caminhe para o seu final, para poder comemorar, junto com outros, os 40 anos da Sanasa, mas nós precisamos cumprir aqui o nosso papel e fazer aqui a nossa sessão como deve ser feita. Então, retomando ao tema, eu recebi, então, as respostas ao requerimento que fiz buscando justificativas para a compra de 196 cofres digitais pela Secretaria de Educação de Campinas, consumindo aqui mais de R$250 mil para essas compras, diante de um contexto em que faltam muitos equipamentos pedagógicos nas escolas, faltam várias iniciativas de manutenção das escolas, de adaptação de banheiros, inclusive, para poder acolher melhor as crianças pequenas, para poder acolher, no caso de crianças e adolescentes que porventura tenham deficiência, enfim. E aí, as respostas que esse vereador recebeu foi que os cofres, eles serão destinados para guardar, sobretudo, equipamentos eletrônicos, como tablets, notebooks, data shows, filmadoras, máquinas fotográficas, que são objetos de furto, ora por vandalismo, ora porque as escolas são invadidas, enfim, e a justificativa pedagógica, então, seria justamente o fato desse furto, da subtração desses produtos, trazerem consequências aí para o projeto pedagógico das unidades. E para amparar essas justificativas, foram anexados ao requerimento desse vereador vários boletins de ocorrência, falando aqui de furtos que ocorreram em naves-mães aqui da cidade de Campinas, por exemplo, no Jardim Fernanda II, numa outra nave-mãe, na Anísio Teixeira, relatando subtração de equipamentos na EMEI do satélite Íris, e assim por diante, onde vão citando, então, a subtração desses equipamentos. E quando esse vereador pediu, então, que anexassem o processo para justificarem essa licitação, o processo licitatório, disseram aqui que anexariam, mas, lamentavelmente, o requerimento foi enviado à casa sem a cópia. Então, não posso declinar aqui sobre o processo licitatório, mas já alerto que devolverei ao Executivo solicitando esse processo. Já estamos saindo. Porém, agora da eu Câmara, quero daqui dizer que 15 minutos ainda não tamo aí. estou convencido dessa situação. Tá, ele manda ele esperar Porque, aí que afinal tá de tudo contas, chegando, tá bom? boletins de ocorrência, eu quero lembrar que há boletins de ocorrência, por exemplo, de casos recentes, em centros de saúde também furtados, onde houve sequestro relâmpago de profissionais no ambiente do centro de saúde. Quero dizer que em outras unidades da cidade de Campinas, cito esse caso que ocorreu recentemente no Centro de Saúde do Tancredão. Quero lembrar que vários outros casos de ameaças com mão armada a profissionais
para levarem veículos dos profissionais, ameaçando a vida de trabalhadores da saúde e da educação, ocorreram na cidade de Campinas, e nós não temos visto a mesma atenção para preservar e cuidar da vida, assim como estão fazendo investimento em elefantes brancos, em 196 elefantes brancos, para poder cuidar do patrimônio. Ou seja, a administração municipal não convence ao dizer que está fazendo essas compras de cofres para poder resguardar equipamentos e não dá nenhuma palavra, não declina de nenhuma iniciativa ou projeto para proteger a vida dos trabalhadores que estão lá nas unidades de educação e de saúde do município. Portanto, não convenceu. Não achem que anexar aqui boletins de ocorrência convençam da compra de cofres, que são absolutamente desnecessários para o processo educacional, para o processo pedagógico de uma educação pública que se deseja seja de qualidade. Por isso, vou retribuir, senhor presidente, o requerimento ao Executivo, esperando a complementação das respostas para que possamos tomar outras iniciativas. Senhor presidente, pela Obrigado, ordem. vereador Paulo Búfalo. Pela ordem, vereador Gilberto Vermelho. Eu queria solicitar a inversão de pauta, o item 8, pelo item 4, que é a sequência da votação. Em discussão, pedido verbal do vereador Gilberto Vermelho para inversão de pauta. Em discussão. Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, agora o item 8, turno único de discussão e votação do projeto de lei 142/14, processo 216.726, de autoria dos vereadores Dr. Luiz Cirilo e Dr. Marcos Bernardelli, que inclui no calendário oficial do município de Campinas o Dia Municipal da Defesa das Prerrogativas da Advocacia Campineira, que será comemorado anualmente no dia 16 de agosto. O parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte favorável a esta iniciativa. Com o parecer favorável, entra em discussão. Para discutir, o vereador Dr. Arthur Orsi tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, queria cumprimentar os vereadores Luiz Henrique Cirilo e Marcos Bernardelli, do meu partido, pela propositura e pela iniciativa que eles tiveram em criar um dia municipal no município relativo à prerrogativa dos advogados. Nós todos sabemos que existe já o dia da comemoração da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, o dia do advogado, que se comemora no mês de agosto. Todavia, a gente tem percebido constantemente que a advocacia e as entidades representativas dos advogados, a OAB, as subseções, a estadual, as subseções municipais, a seção estadual, enfim, elas têm tido um papel na vida política da sociedade cada vez maior. Foi a OAB que ingressou com vários tipos de medidas importantes na história da República, como o pedido, por exemplo, de cassação do ex-presidente Fernando Collor de Mello, pedidos relativos à criação de leis importantes para o nosso país, como o apoio que deu e efetivou na lei da ficha limpa. Então, eu acredito que criar um dia destinado a defender as prerrogativas do advogado é fundamental, porque o advogado ele sofre muito no seu dia a dia. Está aqui o vereador Cirilo, vereador Marcos Bernardelli, outros vereadores aqui dessa casa que também são advogados, o vereador Paulo Galtério, que não está presente, mas a gente tem percebido muito a maneira com que os advogados têm, de certa forma, dificuldades, muitas vezes, para exercer as suas atividades, exercer a sua profissão com dignidade, com respeito, com autonomia e com o reconhecimento por parte das instituições e principalmente do poder público como um todo.
Mas eu queria salientar que não só criar o dia da prerrogativa, mas muito mais do que isso. Essa casa precisava criar canais de comunicação com o Poder Executivo, com o diretor do Fórum da cidade de Campinas, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para garantir melhores condições para o advogado. Eu me recordo que o prefeito Jonas Donizete disse durante a campanha que ele iria criar na prefeitura um espaço para que advogados, arquitetos, engenheiros pudessem utilizar, da mesma forma como nós advogados hoje temos um espaço no fórum, nos tribunais, no fórum trabalhista, no fórum comum, que pudesse criar também um espaço, porque hoje o contencioso ele não é só judicial, o contencioso ele é administrativo. Nós temos muitos advogados que atuam diretamente no contencioso administrativo, que querem fazer carga rápida de um processo, que querem poder consultar os autos de um processo tributário, de um processo onde ele está defendendo um funcionário, um servidor numa sindicância, num processo onde ele representa, enfim, os interesses do seu cliente. E hoje, na administração pública, é muito difícil, me referindo à administração municipal, que o advogado possa ter condições plenas de fazer esse trabalho, tendo em vista esses aspectos todos citados. Pois não, vereador Marcos Bernadette? Vereador Arthur Orsi, parabenizo pelos comentários, com profundidade. Essa questão da ofensa à prerrogativa dos advogados, ela já vem de longe sendo discutida, mas nos idos de 2004, 2005, enquanto conselheiro da OAB São Paulo, sob a presidência do ex-presidente Luiz Flávio Borges Durso, nós fizemos um encaminhamento e tramita hoje na Câmara Federal um projeto de lei de criminalização à ofensa das prerrogativas dos advogados. Porque o que temos ainda de autoridades mal formadas e deformadas é um absurdo. E o advogado é o primeiro a contestá-los. E alguns, por essa deformação, acabam se sentindo acuados e ofende aquilo que nós temos de primazia, que é a nossa prerrogativa de ter ampla e total possibilidade de defender os nossos constituídos. Parabéns por sua manifestação e eu conto com o apoio de todos os vereadores, inclusive de Vossa Excelência, para que possamos aprovar esse projeto de lei. Muito obrigado. Eu é que tenho que parabenizá-lo, vereador, por propor esse projeto, que eu acredito que é singelo, mas tem no seu escopo uma importância muito maior do que o simples fato de criar um dia destinado à prerrogativa. Pois não, vereador Cirilo. Vereador Arthur, no mesmo sentido, quero agradecer essa manifestação na tribuna, ainda mais partindo de um vereador com a capacidade, um vereador altamente combativo e, acima de tudo, um advogado também. O senhor é da área jurídica, na medida em que o senhor citava alguns vereadores e acabou me citando, o senhor, com todo respeito, o senhor deixou de citar seu nome, visto que o senhor é advogado, foi procurador dessa casa, aliás, ainda né? E nós temos o vereador Tiago Ferrari, o vereador Vinícius Gratti, assim como foi bem dito pelo vereador Paulo Galtério. Agora, o que é importante dizer, eu também, quando vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campinas, eu recebia inúmeros advogados com seus direitos aviltados na defesa dos interesses do seu cliente. E Campinas precisa ter uma data realmente no calendário municipal para que possamos permitir que a Ordem dos Advogados, juntamente com o Poder Público Municipal, venham a realizar seminários, congressos, enfim, ter eventos onde nós possamos destacar que prerrogativa de advogado não é privilégio, prerrogativa de advogado é direito garantido na Constituição Federal. Sem demérito nenhum às demais profissões extremamente importantes, a nossa profissão ela é reconhecida por lei federal e também mencionada no artigo 133 da Constituição. Razão pela qual a sua manifestação enaltece o projeto que, particularmente, tive o privilégio
de ter subscrito juntamente com o vereador Marcos Bernardelli. Muito obrigado. Imagina, eu que queria congratulá-lo também, parabenizá-lo pela iniciativa, juntamente com o vereador Marcos Bernardelli. E queria terminar aqui, vereador Cirilo, vereador Marcos Bernardelli e demais vereadores. Eu acho que seria importante se nós, principalmente os advogados e os demais vereadores dessa casa, que tem essa consciência da necessidade de estabelecer claramente as prerrogativas, que nós pudéssemos, através da legislação municipal, em procedimentos administrativos tributários, procedimentos de sindicância, inovarmos na legislação e melhorar a legislação para que o advogado possa, de maneira clara e conforme estabelecido na lei, ter acesso aos documentos do seu patrocinado, ter acesso aos autos, fazer uma carga rápida, poder ir lá no setor e poder ter prazo, inclusive, para que ele possa retirar o processo ou que ele possa, muitas vezes, um processo administrativo disciplinar, muitos advogados reclamam conosco, que o processo fica lá com a comissão e eles ficam, de certa forma, com dificuldades para verificar o andamento, as testemunhas que foram ouvidas, independentemente de situação, da maneira que... Pois não, vereador Cid Ferreira? Vereador, eu queria dizer o seguinte, nós estamos abrindo um precedente que daqui a pouco todo mundo vai querer uma parte aqui, não só os advogados. Qualquer trabalhador, qualquer categoria, sindicato, enfermagem, eu acho que é muita, para a gente poder ter todos esses lugares e essas pessoas, nós temos preocupação. Porque começa a abrir precedente aqui, que daqui a pouco tem festa lá em São Paulo, comemora aqui os guardas, e assim por diante. Eu acho que já existe uma data magna, que é 11 de agosto, para os advogados. Nós temos que aproveitar essa data. Agora, se começar a inventar, cada dia mais, um isso, mais um aquilo, nós vamos chegar um dia que aqui só vai ter comemorações, semana não sei do que, semana... Peraí, vamos... Eu quero deixar bem claro que é uma contestação minha, que é uma prova que a gente precisa ter um pouco mais de celebridade para poder criar alguma coisa que seja útil. Esse negócio de criar e depois não funcionar é brincadeira. É por isso que eu contesto. Mas eu quero dizer aos senhores que eu vou votar a favor em função da amizade que a gente tem. Mas é um negócio que não dá para pensar. Falou? Obrigado. Só rapidamente, dizendo, eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência, mas o dia 11 de agosto já é definido nacionalmente como dia. Realmente nós precisamos ir além, ainda mais numa cidade como Campinas, né, uma cidade com mais de 1.100.000 habitantes, com uma militância na advocacia muito importante e com os problemas que os advogados possuem em toda na administração pública, principalmente, nas autarquias, nas empresas públicas, poder melhorar o acesso deles. Então, agradeço, senhor presidente. Obrigado. Parabéns vereador. ao vereador Marcos Bernardelli, ao vereador Cirilo pela iniciativa. E vai ser muito importante para a advocacia campineira a aprovação desse projeto de lei. Obrigado, vereador. Doutor Arthur Orsi, continua em discussão. Não havendo vereadores a discutirem em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, segunda discussão presidente, em votação. pela ordem. Pela ordem, vereador. Comunicando a minha saída que vou representar essa casa e Vossa Excelência no aniversário da Sanasa. Muito obrigado. Ok, vereador. Obrigado. O item 5, segunda discussão e votação com emendas do projeto de lei 343/13, processo 214.547, de autoria do nobre vereador pastor Roberto Alves, que dispõe sobre a criação do programa Olimpíadas Escolares, no âmbito da municipalidade e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável ao projeto. O parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte favorável ao projeto e as emendas. O parecer da Comissão de Administração Pública favorável ao projeto e as emendas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto e emendas. Com os pareceres favoráveis, entra em discussão. Para discutir, o vereador Dr. Arthur Orsi tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador pastor Roberto Alves, projeto, acredito, importante, interessante, criando o programa de Olimpíadas Escolares no âmbito do município. Esse projeto me dá espaço, vereador pastor Roberto Alves,
para que a gente discuta um pouco a situação do esporte na cidade de Campinas. A atual gestão vai completar 2 anos de mandato. E eu, acompanhando as notícias através do Diário Oficial, eu percebi que, até hoje, consta como presidente do Conselho Municipal de Esporte na cidade de Campinas, o senhor Caio Carneiro, que foi o secretário de esportes da gestão do ex-prefeito Pedro Serafim. E aí, algumas pessoas disseram para mim que o Conselho Municipal de Esportes até hoje não se reuniu, após quase 2 anos de mandato. E depois nos trouxeram, senhor presidente, senhores vereadores, e por isso a necessidade de se incentivar a questão dos esportes através da formação de Olimpíadas para os alunos das escolas do ensino público e privado. A cidade de Campinas é a maior do interior do estado de São Paulo. E nós tivemos um resultado pífio, medíocre, nos últimos Jogos Abertos. Eu não sei se os senhores vereadores sabem em que colocação que nós ficamos nos Jogos Abertos, nos últimos Jogos Abertos. Mas nós ficamos atrás de cidades como Americana, como Sumaré, ficamos atrás de cidades até menores, por uma total falta de política esportiva, vereador pastor Roberto Alves. Eu tenho, inclusive, conheço o atual secretário de Esportes, é uma pessoa muito agradável, uma pessoa que a gente tem uma conversa muito boa, muito franca, mas também não existe hoje um planejamento para onde o esporte de Campinas vai, para onde nós vamos chegar. Nós temos hoje a Sanasa patrocinando 2 ou 3 entidades, né? A prefeitura, através também de convênios, patrocinando mais algumas entidades, né, de associações, associação de futebol de salão, associação de ginástica, mas nós não temos efetivamente um planejamento do esporte para a nossa cidade. Aliás, senhores vereadores, senhora vereadora e senhores vereadores, eu nunca vi uma administração que não tenha um planejamento como essa administração. E agora eu falo com muita tranquilidade a todos os senhores, e sem qualquer tipo de rancor, como alguém aqui outro dia salientou. A atual administração não tem uma agenda para a cidade. Não tem uma agenda para a nossa cidade. Nós aqui da Câmara não sabemos hoje se nós votamos as macrozonas, os planos locais de gestão, se nós votamos a lei de uso e ocupação do solo, ou se nós esperamos o novo plano diretor que já está no prazo para ser enviado para a Câmara. O Executivo não trouxe uma agenda, não estabelece uma agenda, vereador Carlão, do que ele pretende na cidade com relação ao planejamento. Não é só na área de esportes, é na área geral, são em todas as áreas. Nós temos hoje representantes de todos os setores querendo entender por que as macrozonas, após mais de 8 anos, não foram votadas ainda. E a prefeitura tem dado sinais dúbios de que agora vai mandar um novo plano diretor, né? O Código de Obras, que é de 2003, precisa ser modelado. A lei de uso e ocupação do solo, de 88. Pois não, vereador Roberto Alves. Eu só queria saber se Vossa Excelência é favorável a esse projeto. Vereador pastor Roberto Alves, olhando nos olhos de Vossa Excelência, com toda o respeito e a honestidade que eu sempre tive pela sua pessoa, voto a favor do projeto do senhor, porque o projeto do senhor é importante, porque o projeto do senhor traz um programa importante, um programa vai ser sério, bom para a cidade, não vai? Sem dúvida vai ser bom para a cidade. Vai ajudar a cidade de Campinas. Precisamos ver se o prefeito vai querer sancionar. Não, eu acredito que o prefeito vai... Eu me comprometo aqui com o senhor de que eu derrubo o veto se o prefeito vetar. Não, o prefeito vai sancionar. Se o prefeito vetar, o senhor ajuda a derrubar o veto? Ele vai sancionar, não precisa que ele vai sancionar. Ele vai sancionar. Vai sancionar. Agora, vereador, não adianta só sancionar o projeto, tem que colocar o projeto em prática. Nós aprovamos aqui, vereador, o Bolsa Creche.
para 3 mil famílias que hoje não têm creche, e destinamos aqui, todos nós, 6 milhões de reais do orçamento da Câmara para fazer... Vereador Tuorsi, Só um segundinho. O prefeito colocou em prática, após a lei ser aprovada? Não colocou em prática. Tem várias outras leis, aí a lei do pancadão, do vereador Rossini. Hoje eu estava ouvindo na rádio, o secretário de Segurança Pública abaixo falou, olha, eu não posso aplicar a lei porque ela precisa ser regulamentada. Nós temos aí hoje uma série de eventos acontecendo, né, as pessoas reclamando, os vizinhos reclamando, os moradores reclamando, mas e a regulamentação da lei? Né? E outro dia o prefeito falou que ia mandar um projeto de lei para a Câmara tratando a questão da pichação, e nós já temos a lei e a regulamentação. Eu acho, vereador pastor Roberto Alves, voto a favor do projeto de Vossa Excelência, projeto bom, projeto excelente. É isso que eu precisava saber, é bom. Projeto bom, projeto muito bom, projeto excelente, mas na hora de executar, aí é que entra o problema, vereador. Aí é que entra o problema. Né? Como é que nós vamos executar um projeto? Tomara a prefeitura consiga criar condições para executar o projeto. Porque, infelizmente, hoje, não existe uma agenda para a cidade de quais são as prioridades para Campinas. Até 1 mês e meio atrás, a prioridade era restaurar a caravela do Taquaral. Agora não se fala mais em caravela. Não se fala, a grande obra da cidade era a caravela, falaram que ia entregar em maio, depois foi para junho, depois para julho, aí a seleção de Portugal foi embora, porque o Cristiano Ronaldo ia andar na caravela, aí acabou a Copa, o Cristiano Ronaldo foi embora, o Brasil tomou de 7-1 e a caravela já está tomando de 20-1. Porque até agora não se fala mais na caravela, prorrogaram 5 vezes o prazo de reforma da caravela. Agora, se nem uma caravela consegue restaurar no prazo, os senhores imaginem para onde essa administração está querendo ir. É tudo na base do improviso. E olha, eu falo aqui com muita tranquilidade, porque o prefeito Jonas Donizete me chama de amigo. E na verdade, vereador Jorge da Farmácia, tem um ditado de Santo Agostinho que diz o seguinte: Santo Agostinho falava assim, eu prefiro aqueles que me criticam àqueles que me bajulam, que só me corrompem. Prefiro aqueles que me criticam, pois me corrigem, aos que me adulam, que só me corrompem. Eu acho que eu estou fazendo um bem para o prefeito, criticando a administração dele. Porque todos nós temos visto todas essas situações que estão acontecendo e parece que a cidade está a mil maravilhas. Se a cidade estivesse tão bem assim, o prefeito não estava querendo contratar uma empresa de pesquisa para fazer uma pesquisa qualitativa para saber que tipo de propaganda ele vai fazer ao preço de 300 mil reais. Então, eu acho que essa casa tem que ser mais incisiva nessas questões. Onde está a alteração? Onde está a alteração da lei de uso e ocupação do solo, que é de 88? Onde está a alteração do Código de Obras, que é de 2003? Onde estão os planos locais de gestão, que nós aprovamos só um nessa legislatura? Onde estão os projetos de lei de incentivos para as empresas que estão indo embora de Campinas? É tudo na base do remendo. Se aprovou aqui agora um plano para um refis, né, porque a prefeitura taca a corda no pescoço por causa da situação da pequena onda de crise que abalou o país, então caiu um pouco a arrecadação, então já vem agora precisando saldar os contratos. E eu quero saber qual é a grande obra, qual que é o grande planejamento, né? Não precisamos nem falar em obra, qual que é o grande vetor de planejamento que essa administração vai deixar, o legado dessa administração na área do desenvolvimento, do planejamento urbano. Não é só no esporte, são em todos os setores. Então, pastor Roberto Alves, eu queria dizer a Vossa Excelência, voto com o maior prazer no seu projeto bom, projeto importante, mas infelizmente a prefeitura, vereador, não tem capacidade para colocar em prática o projeto de Vossa Excelência. E o senhor não assuste se esse projeto for vetado. Eu já me comprometo a derrubar o veto. Agora, infelizmente, falta organização
planejamento e execução na Prefeitura de Campinas para ter capacidade para colocar os projetos adiante, que infelizmente não tem nenhuma agenda para essa casa, a Prefeitura sequer encaminha. Obrigado. Obrigado, vereador. Doutor Arthur Orsi continua em discussão. Para discutir, o vereador professor Alberto, do Partido da República, tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto da autoria do vereador pastor Roberto Alves, que dispõe sobre a criação do programa Olimpíadas Escolares no âmbito da municipalidade e da outras providências. Bom, hoje nós estamos discutindo o mérito, como o vereador Arthur Orsi já pontuou, é meritoso o projeto. Eu estava observando o objetivo do projeto e ele propõe que esse programa seja desenvolvido especificamente em períodos de férias escolares, onde nós temos muitas crianças, muitas sem atividades, e ele, então, propõe esse projeto para que as crianças tenham atividades em períodos de férias, atividades lúdicas, mais ligado a esse currículo da escola. Há duas emendas nesse projeto, uma é do nobre vereador Pedro Tourinho, que percebeu que o projeto estava um pouco restrito apenas a quem tirasse boas notas. Então, prudentemente, ele apresenta uma emenda para que fique aberto a todos os alunos da rede pública, a rede municipal. E a outra emenda é do próprio autor do projeto, sobre questão que é o artigo 9º, onde dava prazo e agora ele não estabelece mais prazo, ele deixa a regulamentação à mercê da administração. Esse é um projeto que, embora tenha, sim, essa perspectiva do esporte, mas ela também trabalha com uma perspectiva da educação. Por quê? Porque as modalidades dos jogos propostas aqui no projeto, que se refere ao artigo de número 5, o artigo 5º, fala língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências e biologia, conhecimentos gerais. E depois as matérias da ordem esportiva especificamente, futebol, basquete, voleibol, handebol, canto, olha, já entra a parte cultural, canto, cultura e artes marciais. Então, é um projeto extremamente abrangente que articula várias modalidades, tanto das disciplinas de educação, que estão presentes já no currículo escolar, como os esportes e também que dão ênfase à área cultural. Então, é um projeto bastante abrangente e que, se realmente ele for implementado, sem dúvida alguma, nós vamos contemplar o que o autor projeta aqui na sua justificativa. E me chamou a atenção, ele coloca assim, objetivos da Olimpíadas Escolares Municipais é trazer algo novo para os estudantes de Campinas, da rede municipal, proporcionando-lhes um evento técnico e específico para ocupar parte do período de férias, afastando os menores de condutas delitivas e também a serem possíveis vítimas de abusos. Nós sabemos que o vereador pastor Roberto Alves tem trabalhado nessa casa com projetos bastante aguerridos contra a pedofilia, contra qualquer tipo de desrespeito às pessoas, aos menores e às pessoas que são mais sensíveis, estão em situação mais delicados, né? Desculpe. Uma parte, vereador. Pois não. Você queria interromper o seu raciocínio. Primeiro, eu queria cumprimentar e parabenizar a iniciativa do vereador Roberto Alves e como o senhor aborda, eu gostaria apenas de complementar, porque essa análise que o vereador professor Alberto, né, traz é muito importante. Eu tenho certeza
que a iniciativa, se instituíssemos em Campinas as Olimpíadas Escolares da forma como proposta, nos moldes propostos no projeto. Isso traria inúmeros benefícios à formação do aluno, não é? Além da competição em disciplinas que vão desenvolver a sua capacidade cognitiva, seu desenvolvimento intelectual, cultural, né, estimulando as competições internas de matemática, português, geografia, eu acho que isso é uma forma, inclusive, de mais inteligente de se contrapor hoje ao modelo de progressão continuada. Parece que desestimula os alunos a estudarem, porque parece que passar de ano já está garantido, e o aprendizado muitas vezes fica no segundo plano. Talvez isso seja uma forma lúdica de estimular as crianças a se interessarem em aprender, em aprofundar os seus conhecimentos nas várias áreas. Obviamente que as competições na área de esporte também são fantásticas, porque a gente tem que estimular as nossas crianças a terem acesso a atividades saudáveis, como são a prática esportiva. Obviamente, isso traria benefícios para a formação da personalidade, da formação intelectual do aluno, e seria um tremendo fator de proteção a essa juventude contra as drogas. Portanto, por essa razão, eu quero manifestar aqui meu total apoio a essa proposta, e nós devemos ver, sim, e lutar para que esse projeto seja implementado e se torne realidade na cidade de Campinas. E parabéns pelas colocações, professor Alberto. Obrigado, nobre vereador Rossini. O pastor Roberto Alves tem se destacado nesse trabalho de defesa à criança vulnerável. Pelo menos eu tenho observado os projetos, a fala do vereador Roberto Alves sempre é o combate à pedofilia, a questão das drogas, e esse é um projeto extremamente abrangente. Ele vai embarcar várias secretarias, né? Educação, esporte, cultura. Então, é um projeto muito abrangente. E já sabedor que certamente o senhor já está construindo todo um trabalho para que esse projeto realmente tenha prática, né? Para que a gente possa colher esses resultados. O senhor diz assim no seu objetivo: ao longo do prazo, ocuparemos nossos jovens com educação, garantindo o futuro melhor e certo na rede de ensino municipal, fazendo com que os educandos busquem mais conhecimento e até mesmo se preparem melhor para faculdades e instituições universitárias públicas. Então, você percebe que existem vários objetivos por trás de um projeto extremamente abrangente. E, recentemente, um jovem brasileiro ganhou as Olimpíadas de Matemática na Coreia do Sul, e que foi um espanto até para a América Latina, que nunca se deu bem nas áreas das ciências exatas, né? Sempre são os asiáticos que se destacavam. E, recentemente, um brasileiro ganhou a medalha nessa modalidade de matemática. São incentivos que essa casa está buscando, são caminhos, possibilidades. Por quê? A nossa intenção é fomentar a educação, o esporte, a cultura. E aqui está um projeto que, se bem implantado, certamente nós iremos colher bons frutos para a cidade de Campinas. Então, senhor presidente, senhores vereadores, como educador, como professor, embora da rede pública estadual, não da municipal, e esse projeto é especificamente para a rede municipal, eu ocupo essa tribuna para reconhecer a importância do projeto e desejar que o projeto efetivamente seja sancionado pelo prefeito e também seja implementado na cidade de Campinas um projeto como esse, que é o programa das Olimpíadas Escolares aqui na rede municipal de ensino. São essas minhas considerações, então pode contar com o meu voto, pastor Roberto Alves. Obrigado. Obrigado, vereador. Professor Alberto, continua em discussão. Para discutir, o vereador Dr. Pedro Tourinho tem a tribuna por até 10 minutos. Posso falar de novo depois? Você pediu para eu não falar? Não, você falou, ninguém escreveu. Senhoras e senhores, colegas vereadores, muito boa noite. Venho aqui colocar, antes de mais nada,
o meu apoio à iniciativa em questão que propõe a criação do programa de Olimpíadas Escolares do município de Campinas. Eu acho que as iniciativas que diversificam a vivência dentro da escola, em princípio, elas são meritórias e acho que isso pode promover, sem dúvida nenhuma, outros contextos de motivação, de organização para os estudantes, para que eles, enfim, encontrem-se, né, dentro da diversidade imensa de figuras, de sujeitos que a gente tem no contexto educativo, no contexto escolar, para que eles possam encontrar suas vocações, desenvolver as suas habilidades, enfim, as suas aptidões. Eu acho, no entanto, que tem alguns pontos aqui que eu gostaria, de certa forma, de fazer um pacto com os colegas vereadores. A primeira coisa é o seguinte: eu acho que esse aqui é um projeto que tem um potencial para o prefeito querer vetar esse projeto depois que a gente tiver aprovado muito grande. Isso me preocupa. Me preocupa porque, feito eu disse, é um projeto meritório. E me preocupa também porque eu temo ver essa casa, no futuro, mais uma vez, se dobrar a decisão do Executivo e contradizer aquilo que foi a nossa construção coletiva, a construção junto dos munícipes, junto dos educadores e das pessoas que pensaram esse projeto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de propor aqui aos meus colegas vereadores, vereador Tiago Ferrari, que estava por aqui, que é o presidente da Comissão de Educação, vereador Arthur Orsi, Vinícius Gratti, vereador Cirilo, vereador Rossini, que estão todos aqui presentes nesse debate, que o professor Ronaldo, um educador, é que a gente se comprometa a derrubar um eventual veto que venha a esse projeto. Se vier veto nesse projeto aqui, nós temos que derrubar. Porque veio várias pessoas aqui elogiarem esse projeto. Não vieram? O professor Ronaldo está aqui concordando comigo. É um projeto bom. Se a gente aprovar, eu tenho certeza que um projeto feito esse, sendo irregular, sendo inconstitucional, jamais passaria pelo rigorosíssimo crivo do nosso nobre vereador Cirilo, advogado, feito aqui, acaba de se manifestar de notória reputação. Então, eu coloco que a gente tem que fazer realmente um pacto para que não aceitemos o veto, que derrubemos eventual veto. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar aqui. Para além disso, eu acho que a gente tem que fazer aqui um esforço para viabilizar a realização daquilo que está sendo proposto aqui. Nós estamos falando de mais uma atribuição para a nossa rede educacional, né, para a nossa rede de educação pública municipal. E feito é sabido aqui por todos nós, a nossa rede de educação municipal está numa crise. O vereador Carlão hoje falou de uma situação impensável, que é um atraso de 7 meses na entrega de materiais escolares. Uma coisa inacreditável, eu chego a dizer, porque numa cidade rica feito Campinas, numa cidade que tem uma tradição educacional feito Campinas tem, a gente chegar num ponto de desarranjo de gestão como esse é uma situação impensável. E, para além disso, a gente está tendo agora a questão das entidades privadas que estão querendo vir para mexer na gestão da rede educacional, com vistas, a nosso ver, da privatização da nossa rede. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador, doutor Em Luiz. que pese o mais elevado respeito ao vereador Pedro Tourinho, ele está fugindo do tema. O brilhante projeto, como dito por ele mesmo, do vereador Roberto Alves, fugiu totalmente do tema do que o vereador está usando na tribuna. Eu gostaria que o senhor ficasse atento à fala do vereador Pedro Tourinho. Vereador Cirilo, vereador, nós pedimos para que se atenha eu estou completamente atento ao tema da discussão, que é um projeto que trata de uma nova modalidade educacional, de uma nova oferta dentro da nossa rede e, portanto, é válido discutir a rede. Por favor, eu sei que não agrada a certos vereadores da base de governo quando a gente fala de um problema que a educação municipal está vivendo. Mas não vamos aqui tentar silenciar o debate. Até porque, vereador Cirilo, quero colocar para Vossa Excelência, eu aguardo
eu aguardo ansiosamente a presença da Secretaria de Educação aqui nessa casa, para que a gente possa discutir as temáticas que a gente vem abordando. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Eu estou dando uma resposta, vereador. O vereador Pedro Tourinho está fugindo do tema. O projeto de lei apresentado pelo vereador Roberto Alves, vereador Cirilo. ele está tentando dar alguma conotação diferente ao projeto de lei. De Gostaria que o senhor jeito ficasse atento, senhor presidente. Vereador Cirilo, repito, eu estou aqui para discutir uma medida que vai mexer na nossa rede municipal de educação. E reitero que, por exemplo, o vereador Thiago Ferrari, um vereador extremamente preocupado com a educação, na última sessão tinha feito uma convocação, retirou essa convocação de boa fé, aguardando uma resposta da municipalidade, da prefeitura municipal, e todos nós, membros da Comissão de Educação, apoiando o vereador Thiago Ferrari nessa iniciativa, esperamos da mesma maneira uma resposta rápida. Então eu quero voltar a colocar aqui a discussão do programa das Olimpíadas, porque eu acho que a gente não tem como, e talvez no entendimento de alguns a gente possa dissociar temas, discutir temas de forma fragmentada, mas no meu entender não tem como a gente debater uma iniciativa que vai ser feita nas férias, e eu estou falando aqui do projeto, vereador Cirilo. Esse projeto, a proposta é que ele aconteça, que as Olimpíadas aconteçam nas férias, sem a gente pensar como é que isso aqui vai acontecer na rede de educação, como é que a rede de educação está estruturada, como é que ela está funcionando. Eu acho que essas são questões importantes. Se para alguns vereadores discutir as condições da rede na hora de aprovar um projeto não é importante, a gente está falhando naquilo que é a nossa função, que é analisar os projetos na sua plena profundidade. Eu acho que a gente tem que analisar os projetos que dizem respeito às políticas públicas, considerando a totalidade do impacto dos projetos dentro das políticas públicas. Então eu quero aqui resguardar o meu direito de colocar que me preocupa o funcionamento da nossa rede, me preocupa as incursões dessas entidades que estão aí atuando, começando a atuar na nossa rede, me preocupa a não resposta da Secretaria Municipal de Educação aos diversos pedidos. Eu quero aqui novamente solicitar, convidar a Secretária Municipal de Educação para que ela venha à Câmara o mais rápido possível, para que a gente possa debater temas que vão oferecer a nós, vereadores, condições de entendermos se um projeto como esse tem viabilidade concreta ou se falta à nossa rede condições de efetivamente implementar tal projeto. Vereador Arthur, o senhor pede uma parte, pois não? Uma parte, não. Eu queria só corroborar essa fala de Vossa Excelência. Quando nós votamos aqui o pedido de convocação da secretária de Educação, se eu não me engano, um requerimento do vereador Paulo Búfalo, de Vossa Excelência, eu fui até a tribuna defender o requerimento e eu disse o seguinte: é temerário a base não aprovar o requerimento de convocação em face exclusivamente da palavra da administração de que ela virá. O senhor se recorda que nós já tivemos aqui a palavra do prefeito várias vezes empenhada, que foi quebrada? Isso é que aconteceu. Na verdade, se nós tivéssemos aprovado o requerimento de convocação, não estaria agora essa coisa de fazer um convite, o outro convite, e a secretária não vem porque não pode. Ou seja, essa casa está completamente à mercê da vontade do executivo e não tem autonomia para decidir se um secretário deve ou não deve vir. Quer dizer, é ruim isso para essa casa. Essa casa fica numa situação realmente constrangedora, na medida em que não sabe quando ela vem, não tem um requerimento aprovado e nós temos uma série de questões aí que não estão resolvidas. E só para salientar, Campinas, que tem 1.100.000 habitantes, um orçamento de 4 bilhões de reais, ficou em 6º lugar nos Jogos Regionais, que foi realizado em julho. Em primeiro lugar ficou Rio Claro, depois ficou Hortolândia, Americana, Limeira, Indaiatuba e Campinas em 6º lugar. Agora, enquanto o prefeito não abrir os olhos e verificar que o esporte é importante para a nossa cidade e que o esporte passa pela formação, tanto na escola,
na infantil, na escola fundamental, e incentiva e faz esse planejamento, nós vamos ter problemas sérios com relação à formação de atletas de Campinas que vão para outras cidades. Agora, com o orçamento que a Secretaria de Esportes tem também... Obrigado, vereador. Então, queria só terminando, o vereador Pedro Tourinho parece que tem mais 10 minutos, que o vereador Carlão do PT é o próximo inscrito. Eu queria pedir, então, o próximo vereador inscrito, o vereador Carlão do PT, tem a tribuna. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tiago. Eu gostei de tempo de liderança. Então, Vossa Excelência tem tempo de liderança, a presidência tem até 10 minutos. Boa noite a todos. Como o vereador Arthur Orsi e vereador Pedro Tourinho mencionaram a questão aqui da convocação da secretária e mencionaram também a nossa responsabilidade com relação à sua presença aqui para dar explicação, quero deixar muito claro, vereador Arthur, que em momento algum assumir qualquer papel de subveniência. Deixar claro, porque eu sei da minha responsabilidade aqui e faço questão de deixar claro que sei da minha responsabilidade aqui. Entendo que Vossa Excelência está extremamente correto, que nós precisamos da secretária aqui para que não paire qualquer dúvida sobre o que anda acontecendo. Se dá tudo correto, venha e se explique. Eu, como presidente da Comissão de Educação, além de ouvir a secretaria, questionar sobre esses convênios, tenho conversado até com o pessoal da oposição para saber quais são os nós e quais são os questionamentos, porque eu sei da minha responsabilidade e quero que a sociedade, a população saiba de possíveis dúvidas. Assim como entendo que o vereador Pedro Tourinho, viu, nobre vereador Pedro Tourinho? Também entendo, quando Vossa Excelência fala, que nós precisamos, quando estamos discutindo aqui o projeto, nós temos que discutir, sim, as políticas públicas, a grade, as questões pedagógicas. Então, é importante que a gente faça esse debate, que a gente se aprofunde nesse debate e que, mesmo que falhas da administração sejam apontadas, que nós, como vereadores, façamos a correção. E não ficar aqui num papel tentando calar as pessoas que estão querendo mostrar o que não concordam, porque aí eu acho ou burrice ou um despotismo. Eu entendo que a gente tem que ouvir quem está apontando crítica, a gente tem que dar espaço para quem está discordando, para a gente poder chegar num consenso ou para poder dar a resposta adequada e não ficar pairando dúvida. Então, Pedro Tourinho, saiba que da minha postura, jamais vou querer me interceder, te calar ou ficar atrapalhando seu discurso com intervenções inócuas. Vereador Thiago. Eu sei da seriedade que Vossa Excelência tem, sei da seriedade que a Câmara Municipal tem e sei da seriedade que nós devemos ter. E não ficar fazendo intervenção inócuas ou então ficar transformando o nosso papel em mero protetor sem qualquer respaldo. Eu estou aqui porque eu sei da minha responsabilidade como presidente da Comissão de Educação, vou cobrar e o que tiver errado, o que tiver que se adequar como base de governo, vou levar para a Prefeitura para que a gente possa aperfeiçoar. E não ficar com acusação infundada ou deixar situações mal resolvidas para que impere a dúvida e impere também as maledicências. Mas também jamais utilizarei de artifícios para poder atrapalhar qualquer tipo de questionamento ou qualquer tipo de investigação nesse sentido. Vereador Thiago, quero apenas colocar que respeito e admiro Vossa Excelência por essa postura que é confirmada pelo tempo que temos aqui juntos como vereadores e quero colocar também para Vossa Excelência que, entendendo que a gente segue sem respostas,
cabe realmente a nós questionarmos e demandarmos a presença da Secretaria para responder sobre questões que têm movimentado toda a rede municipal de educação. É isso, muito obrigado. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Primeiro, cumprimentando, e todos nós acompanhamos a sua atuação à frente da Comissão de Educação, e certamente o fato de ter pactuado uma nova data para que a secretária de Educação pudesse vir a essa casa, não significa não abrir mão das prerrogativas da casa de conhecer e investigar. Até porque, por uma questão de justiça, até onde eu saiba, a secretária de Educação está internada com problema de saúde relativamente grave, me parece, pelas informações que eu tenho. Então, não houve também, por parte dela, nenhum fato que ela quisesse postergar a vinda aqui, pelo menos onde eu tenha conhecimento. Mas, por questão de justiça, eu faço essa colocação, ela está impedida nesse momento, por questão de saúde, de comparecer à casa. Até para reforçar, desculpe interrompê-lo, mas realmente essa informação que nós tivemos, que ela está realmente muito debilitada, tenho conversado com a administração pública para ver se, nesse intervalo, se é possível que alguém responsável pela secretaria possa vir aqui já para prestar alguns esclarecimentos, sem se furtar da secretária vir aqui quando for o momento oportuno. Então, é importante a gente deixar as coisas claras, transparentes, para que a gente não possa dar margem a outras conotações. Feito esse esclarecimento, vereador, se me permite, quando o vereador Pedro Tourinho fala que a nossa responsabilidade é analisar o projeto na sua totalidade, eu concordo com ele, mas eu acredito que, se aprovarmos as Olimpíadas Escolares como algo, introdução de um novo conceito que pode contribuir para o aprimoramento da educação. Obviamente, isso vai implicar em impor obrigações, tanto à Secretaria de Educação como outras secretarias, de se estruturarem para fazer valer ou fazer acontecer essa proposta que a Câmara, espero eu, aprove. A exemplo, quando foi criado o Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente no Brasil, muitos falavam que era uma legislação muito avançada para a realidade do país, que nós não tínhamos estruturas, que as nossas entidades, organizações não estavam preparadas, inclusive, para garantir aqueles direitos preconizados no Estatuto. Isso não deixou de ser, e não foi razão para que não se aprovasse o Estatuto, porque ao se criar os direitos, ao se criar aquelas obrigações, o Estado brasileiro ele tem que correr atrás para conseguir cumprir aqueles princípios. Dessa mesma forma, eu entendo, se a gente criar esse princípio da Olimpíada Escolar, obviamente o município vai ter que se estruturar para fazer com que aquilo seja alcançado no município. Obrigado, vereador. Eu acho muito importante sua intervenção, vereador Luiz Carlos Rossini, porque entendo, como Vossa Excelência já demonstrou no transcorrer de toda sua atuação política, da importância de nós investirmos e qualificarmos e trazermos mudanças na educação. A gente tem uma evolução e é importante que a gente crie artifícios, porque hoje é importante que o público tenha bem claro, assim como nós vereadores, tenhamos bem claro, a maioria das pessoas que vão nas escolas é pela necessidade dos pais não terem com quem deixar e pela necessidade das pessoas terem que se alimentar. As pessoas vão nas escolas pela merenda e por não ter com quem ficar. Uma parte, vereador. E o que a gente precisa criar? Precisamos criar situações para que a gente mude isso, essa realidade, porque as pessoas saibam da importância de se estudar. Vereador Arthur Orsi. O senhor tocou num assunto importante, a merenda, né? Já que a secretária vai vir vereador. A essa casa, eu gostaria que, se Vossa Excelência pudesse aproveitar, para ela também tratar sobre o tema da merenda. Eu respeito, a secretária está passando por um momento, mas Vossa Excelência o vereador Rossini não precisa ser necessariamente a secretária, mas alguém que esteja respondendo interinamente pela secretaria. Mas eu acho importante já tratar de todos esses assuntos,
né? E Vossa Excelência tem cumprido o seu papel. Eu vi que Vossa Excelência protocolou a convocação, depois da prefeitura enrolar, não dar uma data e tal. E aí, diante desse quadro apresentado da secretária, Vossa Excelência também, com o aspecto humano, né, fez, conversando com o líder de governo, confiando na palavra, mais uma vez, da administração. Então, eu queria só salientar que Vossa Excelência cumpriu o seu papel, em nenhum momento nós questionamos o seu papel, que tem sido, aliás, muito bem cumprido. E aproveitando, o dia que a secretária vier, já que vai ser um convite, que ela venha convidada para falar também dessas questões envolvendo a mussarela e o presunto. Vereador Orsi, acho importante, se Vossa Excelência puder, eu vou organizar essa audiência, essa apresentação com pauta. A pauta hoje é com relação aos convênios. Poderemos discutir sobre outras situações e fiz menção com relação à questão da convocação, porque, Arthur Orsi, assim como Vossa Excelência gosta, vou me medir com a sua régua. Gosto de colocar pingo no i, traço no t, e que as coisas fiquem muito bem explicadas. Muito obrigado, vereador. Doutor Tiago Ferrari continua em discussão. Para discutir, o vereador Carlão, do PT, tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador, doutor Luiz. Eu não sei se já consta na mesa um requerimento do próprio autor do projeto, pedindo a retirada, preocupado com a votação, com o quórum, haja vista que esse projeto precisa de maioria absoluta. E, em razão disso, eu que sou um vereador que sempre fico à sessão até o último momento, eu peço a contagem de quórum. Vereador professor Alberto, primeiro secretário DOC, contagem, verificação de quórum. André von Zuben, ausente. Ângelo Barreto, ausente. Antônio Flores, ausente. Arthur Orsi, presente. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, presente. Carlão, do PT, presente. Carlinhos Camelô, ausente. Carmo Luiz, ausente. Cid Ferreira, ausente. Sidão Santos, ausente. Edson Ribeiro, ausente. Gilberto Vermelho, ausente. Gesiel Silva, presente. Jorge da Farmácia, ausente. Jorge Schneider, ausente. Luiz Cirilo, presente. Luiz Lauro Filho, ausente. Luiz Rossini, presente. Marcos Bernardelli, ausente. Neuza do São João, presente. Pastor Elias Azevedo, ausente. Paulo Búfalo, presente. Paulo Galtério, ausente. Pedro Tourinho, presente. Professor Alberto, presente. Professor Ronaldo, presente. Rafa Zimbaldi, ausente. Roberto Alves, presente. Tiago Ferrari, presente. Tico Costa, presente. Vinícius Gratti, ausente. Desculpe-me. Vinícius Gratti, presente. E Zé Carlos, ausente. Senhor presidente, 15 vereadores presentes. Com 15 vereadores presentes, não há quórum. Queria registrar um requerimento de número 1863/2014, de autoria da vereadora Neuza do São João, nos termos do artigo 111, inciso 3º da Lei Orgânica do município. A vereadora Neuza está solicitando o licenciamento da função de vereadora do município de Campinas para tratar de assuntos particulares pelo período de 30 dias, contados a partir de 1º de setembro de 2014 até o dia 30 de setembro. Portanto, eu estou deferindo este pedido feito pela vereadora Neuza do São João, que ficará ausente durante um mês desta casa. Vereador, sentiremos falta da vereadora Neuza do São João, a única representante feminina nessa casa, com toda a sua cordialidade, com toda a sua... E sentiremos sua falta durante esse... Com certeza as sessões não serão as mesmas, vereadora. Senhor presidente, eu, através de pedido de outros vereadores, solicito que Vossa Excelência informe os vereadores que estão inscritos para debater no grande expediente. Vereador professor Alberto, por gentileza, primeiro secretário DOC. E queria dizer também, senhor presidente, que é hoje a festa lá na Sanasa, né?
Eu acho que está tendo um evento comemorativo. A Sanasa está com problema de falta de água, mas a água dela continua doce, porque, pelo jeito, aqui a Câmara foi em peso. Mas tudo bem, senhor presidente. Eu acho que 40 anos não se comemora toda hora. Né? Nós estamos aqui. Perfeitamente. Quem não bebe da água da Sanasa está aqui. Então, vamos. Os vereadores que estavam inscritos, por gentileza, professor Alberto. Primeiro orador inscrito, vereador professor Alberto. Segundo, vereador Paulo Búfalo. E terceiro, vereador Luiz Cirilo. Tá, só informando que no lugar da vereadora Neuza do São João estará aqui assumindo a vereança o vereador Paixão, que é do PSD, que estará conosco. Ficam os senhores vereadores convocados para a 49ª reunião ordinária a ser realizada no dia 1º de setembro de 2014, às 18 horas, no plenário deste Legislativo. Ficam os senhores vereadores convocados para a 35ª reunião solene a ser realizada no dia 28 de agosto de 2014, quinta-feira, às 20 horas, no plenário aqui do Legislativo, oportunidade no qual será entregue o título de cidadão campineiro a José Luiz Vanutini Fernandes. Obrigado a todos e uma boa noite. Com o encerramento da 48ª reunião ordinária, lembramos então que amanhã, no período da tarde, o vereador Jorge da Farmácia recebe a visita de alunos da Escola Estadual Padre Antônio Mobili. E conforme o presidente disse, às 8 horas da noite, ao vivo, você confere a sessão solene para título de entrega de cidadão. Título de cidadão campineiro, de autoria do ex-vereador Romeu Santini, a José Luiz Vanutini Fernandes. Lembramos ainda da programação inédita da TV Câmara de amanhã. Ao 12h15, a jornalista Pamela Zanotello, através do programa Em Pauta, entrevista ao vereador Carlão do PT, que vai contar um pouco da sua vida parlamentar. E nas reprises de amanhã, você assiste às 9 horas da manhã. O programa Espaço Aberto vai falar do projeto Experimentando Diferenças. Projeto esse que está acontecendo no Shopping Parque das Bandeiras até o dia 7 de setembro. Projeto em que as pessoas poderão se envolver em como que funciona a Paraolimpíada e praticar alguns esportes como se fossem pessoas com deficiência, para poder imaginar como é que é. Você que queira participar, é só procurar o local. Nós agradecemos a sua companhia e uma boa noite para você.